Lisboa é hoje a maior cidade do país. É também a sua capital, o lugar onde se encontram os mais importantes órgãos do poder e onde se tomam as principais decisões respeitantes à vida dos portugueses. Esta importância da cidade de Lisboa não é só dos nossos dias. No início do século XVI, Lisboa já era a maior cidade do país e uma das mais populosas da Europa. Esta dimensão deve a Lisboa, sem dúvida, à sua localização e ao papel que desempenhou durante a expansão marítima. Lisboa tem uma situação privilegiada em relação à região onde se encontra. Está situada junto ao estuário do Tejo, portanto, com fácil acesso ao Oceano Atlântico. Em relação ao resto do país, a posição de Lisboa pode também considerar-se excepcional, dado que está rodeada por terras baixas e planas que permitem o trânsito fácil entre o norte e o sul do país. Mesmo em relação à Península Ibérica, a sua posição é muito vantajosa. A cidade de Lisboa desenvolveu-se num espaço caracterizado pela existência de várias colinas. O seu ponto mais elevado é a Serra de Monsanto, e dela se observam largos horizontes, limitados pela Serra de Sintra a noroeste, pela Serra da Arrábida a sul, por cabeços isolados a nordeste. A este são as terras planas e o estuário do Tejo que marcam a paisagem. Na área de Lisboa existiam várias ribeiras que corriam para o Tejo, mas era o rio e os seus braços que permitiam que os batéis transportassem mercadorias e pessoas até portos afastados no interior. As águas calmas do rio, o seu vasto estuário e um clima ameno faziam desse local um porto acolhedor. Por estas razões, o sítio de Lisboa foi povoado desde tempos muito recuados, tendo as primeiras habitações surgido nas colinas de São Jorge. Por aqui passaram fenícios e gregos, e mais tarde os romanos fizeram de Lisboa um dos principais centros urbanos da península. Chamavam-lhe então Felicita Julia Olisipo. Trabalhos arqueológicos que decorrem atualmente mostram-nos numerosos vestígios não só de habitações, como dos utensílios utilizados no dia-a-dia e também construções imponentes como as termas e este grande teatro. Estes trabalhos de pesquisa arqueológica exigem tarefas minuciosas de recuperação, limpeza e reconstituição dos vestígios encontrados. Um outro momento importante na história da cidade foi o da ocupação muçulmana. Os muçulmanos, além de melhorarem as fortificações na zona do castelo, posteriormente chamado de São Jorge, cercaram a cidade com uma muralha que, partindo do castelo, chegava até ao rio. Era a Cerca Moura. Desta cerca, mais tarde chamada Cerca Velha,
restam ainda hoje algumas paredes e torreões. Ainda no tempo dos muçulmanos, forma-se um primeiro arrabal de Alfama. Depois, após a conquista cristã da cidade em 1147, os mouros são obrigados a viver num bairro próprio, a Mouraria. Um terceiro arrabalde desenvolve-se posteriormente, onde é hoje a Baixa Lisboeta. Nos finais do século XIV, no reinado de Dom Fernando, os bairros de Alfama, a Mouraria e a Baixa são integrados na área urbana com a construção de uma nova cerca, a Cerca Fernandina. Já nessa altura, a vocação marítima de Lisboa se fazia sentir. O desenvolvimento do comércio marítimo fala virar-se para o rio, ocupando então a zona ribeirinha, e é a partir desta altura que a cidade se irá tornar a capital do país. Nos finais do século XV, o crescimento de Lisboa faz-se para fora da cerca fernandina. O comércio desenvolve-se e toda a margem direita do Tejo se urbaniza, desde o Terreiro do Paço até à área onde se situa hoje o Cais do Sodré. O grande volume de comércio de mercadorias determinou que o rei Dom Manuel deixasse a sua residência na Alcáçova do Castelo de São Jorge e se viesse instalar no Paço da Ribeira, junto ao rio, de onde controlava e dirigia o comércio africano e oriental, criando para isso a Casa da Índia. O Terreiro do Paço torna-se então a porta da cidade para quem entrava pelo rio. Aí se erguiam os estaleiros da Ribeira das Naus e a alfândega. Daí partia em direção à Sé a mais movimentada rua da época, a Rua Nova dos Mercadores. A cidade continuou a crescer ao longo do rio e foi adquirindo assim novos limites. No tempo de Dom João II, o Mosteiro da Madre de Deus em Chabregas constituía o seu limite a nascente. No tempo de Dom Manuel I, a construção da Torre de Belém e do Mosteiro dos Jerónimos definiram os seus limites a poente. Em toda a parte baixa do Tejo ao Rocio e também pelas encostas das colinas, o casario foi crescendo e surgiram igrejas, palácios e conventos. Todo este crescimento da cidade resulta da animação que se vive no Porto, onde no século XVI entravam cerca de 1.700 navios por ano, o que fazia com que em nenhuma outra cidade se achasse tanta diversidade de gentes. Nela vieram residir muitos europeus que se dedicavam principalmente ao comércio. A cidade era ainda invadida por camponeses que abandonavam as terras e aqui procuravam melhores condições de vida, e por escravos trazidos das várias regiões do Império. Nesta época, calcula-se que de entre 100.000 habitantes de Lisboa, 10.000 eram escravos. A cidade ganhou nessa altura um novo colorido e animação, e desde então nunca mais deixou de atrair as mais variadas gentes. Por isso, a Ribeira das Naus pulsava então como o coração da cidade. Os estaleiros da Ribeira das Naus eram os maiores de então. Muita gente aí trabalhava. A azáfama era tanta que certamente se ouvia no Palácio Real o bater dos martelos e machados. Neles se construíam ou reparavam todos os tipos de navios, incluindo as poderosas naus da carreira da Índia.
Ao longo das ruas e do cais, levantavam-se tendas que vendiam pão, bolos e frutas. Vendedeiras ambulantes apregoavam os seus produtos. Saindo de manhã cedo da Ribeira, iam pela cidade carregando tachos de arroz, de aletria e de fava rica. O centro do grande movimento comercial era a Casa da Índia. Aí se assinavam contratos, efetuavam pagamentos e se fixavam os preços dos produtos. Ouçamos o que nos diz Damião de Góis, cronista de Dom Manuel. Eu vi muitas vezes na casa da contratação da Índia mercadores com sacos cheios de dinheiro, de moedas de ouro e prata, para fazerem pagamento do que deviam por conta das especiarias que compravam, o qual dinheiro lhe diziam os oficiais que tornassem outro dia, porque não havia tempo para o então contarem, que tanta era a soma que se recebia todos os dias. Aqui se movimentam os grandes mercadores burgueses, muitos deles estrangeiros, e fidalgos endinheirados, que, à semelhança do rei, construíram os seus palácios perto do Paço da Ribeira. Um dos exemplos mais interessantes é a Casa dos Bicos, a residência senhorial do filho de Afonso de Albuquerque. Na época, a Rua Nova dos Mercadores era a artéria mais movimentada da cidade de Lisboa. Ladeada por belos edifícios, foi a primeira a ser calcetada por ordem do rei Dom Manuel I. Tinha 286 metros de comprimento e uma largura de 8 metros. Nesta rua, portugueses e estrangeiros comerciavam os mais variados produtos. Na Lisboa do século XVI, nem todos beneficiavam das riquezas que chegavam ao reino. De facto, grande parte da população continuava a viver com grandes dificuldades e, por isso, eram muitos aqueles que abandonavam Lisboa à procura de melhores condições de vida. As suas dificuldades contrastavam com a opulência e o luxo das classes privilegiadas. Os palácios dos nobres, dos grandes da igreja e de alguns burgueses eram ricamente mobilados e decorados, e aí tinham lugar grandes banquetes e saraus. Na corte portuguesa, uma das mais importantes da Europa, o rei Dom Manuel exibia o seu poder e grandeza dando grandes festas. Os nobres apresentavam-se vestidos luxuosamente. As joias ornamentavam fatos de brocado, de veludo e de outros tecidos importados do estrangeiro. Nas mesas ricamente decoradas com cristais, porcelanas vindas da China e pratas, serviam-se as mais requintadas e exóticas refeições. Nas festas da corte, no Paço Real da Ribeira ou em outros lugares onde o rei se encontrava, participavam ainda artistas, músicos e poetas, sendo usuais as representações teatrais. Gil Vicente, considerado o criador do teatro português, escreveu muitas peças, os autos. Podemos imaginá-lo divertindo a assistência com as críticas à sociedade e costumes da época. Mas o poder do rei, que se intitulava Senhor de Portugal e dos Algarves, da Aquém e da Além-Mar, em África, da Guiné, da conquista, da navegação e do comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia, manifestou-se ainda na construção de belos edifícios espalhados por todo o país.
Manuel ficou para sempre ligado à sua construção. E por isso, a arte portuguesa deste período chama-se arte manuelina. A presença do mar e das viagens de navegação inspiraram os artistas de então. Boias, conchas, algas, cordas entrelaçadas são alguns dos motivos que aparecem talhados na pedra. Para além dos motivos marinhos, também apareciam outros símbolos, como a Cruz de Cristo e a esfera armilar, símbolo de Dom Manuel I. Esta decoração vai ser também utilizada noutras artes, como por exemplo na pintura, na ourivesaria, na cerâmica e na arte da iluminura. As viagens marítimas marcaram a vida dos portugueses e foram sucessivamente motivo de inspiração das obras literárias desta época. Será, contudo, no final do século XVI, com o grande poeta Luís de Camões, que a literatura portuguesa atingirá a sua expressão máxima. A ação dos portugueses no mundo será cantada na imortal obra Os Lusíadas. Luís de Camões dedica estes versos à Lisboa dos descobrimentos. E tu, nobre Lisboa, que no mundo facilmente das outras és princesa, tu, a quem obedece o mar profundo, obedeceste à força portuguesa. Somos capitães, somos albuquerques, nós somos leões, os lobos do mar, olhos pregados no céu, ensinando chapitel. Somos capitães, somos albuquerques, nós somos leões, dos lobos dos mares, e é verdade que vos foi que não queremos ser heróis. Somos capitães, somos albuquerques, nós somos leões, os lobos do mar, olhos pregados no céu, ensinando chapitel. Somos capitães, somos albuquerques, nós somos leões, dos lobos dos mares, e não é verdade que o futebol é que não queremos ser heróis. Somos capitães, somos albuquerques, nós somos leões, os lobos do mar, olhos pregados no céu, em cima do chapitel. Somos capitães, somos albuquerques, nós somos leões.